botar você na mão. Vou sim. E aí, molecada do Geonet, tudo bem com vocês? Como de costume, todo domingo tem vídeo novo. E o tema de hoje foi sugerido por Anderson José, que pediu pra gente clima ou relevo. Na dúvida eu escolhi relevo porque a gente já teve um pouco de geologia no vídeo passado. Inclusive, se você não assistiu o vídeo passado, clica nesse link aqui. A gente tratou placas tectônicas e nesse a gente vai ver o conteúdo de relevo, tá beleza? Começa com aquela velha perguntinha de sempre. Afinal de contas, o que é relevo? O relevo terrestre pode ser definido como as formas da superfície da Terra. Vamos supor que o planeta seja essa fita adesiva. Se eu alterar a superfície aqui dele, eu estarei alterando o relevo. Perceba que agora eu tenho duas montanhas no meu relevo, e isso já faz com que ele esteja alterado. Da mesma forma, acontece com o relevo terrestre. A crosta terrestre vai se modificando ao longo dos anos com vários processos. Entre eles, destacam-se os agentes internos e os externos. O relevo se origina através da interferência desses dois agentes, os agentes internos e os agentes externos. Cada um deles tem várias peculiaridades que agiram e agem no decorrer dos anos, alterando o nosso relevo, cada um de acordo com as suas características. Como por exemplo, dentro dos agentes internos, nós temos principalmente o movimento das placas tectônicas como o principal causador dos efeitos de transformação do relevo. O relevo terrestre é resultado da ação das forças endógenas, que são os agentes internos, e exógenas, que são os agentes externos. É importante diferenciar os agentes internos dos externos, porque eles trabalham de forma diferente. Enquanto que os agentes internos trabalham dentro da crosta terrestre, os agentes externos trabalham ao derredor da superfície, como o próprio nome já é bem sugestivo. Os três principais agentes internos são o terremoto, o vulcanismo e o tectonismo. Todos eles são ocasionados por atividades no manto que refletem na superfície. E dentro daquele vídeo nós podemos trazer algumas características de alguns agentes internos. Eu vou dar só uma pinceladazinha para a gente relembrar. Se você está com dúvida, dá uma voltadinha no vídeo anterior e vê ele mais detalhadamente para enriquecer teu conhecimento. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição e depois você pode dar uma conferidazinha. Para começar, um dos primeiros agentes internos que a gente vai trabalhar são as falhas. As falhas geológicas são rupturas nas rochas que têm pouca plasticidade, onde o acúmulo das forças faz com que essa placa tectônica venha a rachar-se. Um bom exemplo disso a gente vai acompanhar agora. Suponhamos que esse papel é a nossa placa tectônica. Eu vou fazer uma pequena fenda nele e vou passar cerol na mão, assim, e vou dá aplicar muita pressão, hein? nele. Você vai perceber que conforme eu vou aumentando a pressão, a placa vai cedendo até o momento em que a placa tectônica se divide. Antes dessa divisão, nós vimos que existe apenas uma fissura, e é nessa fissura onde consiste a falha geológica. À medida em que essa fissura vai se alastrando, ela vai causando uma alteração no relevo, fazendo ondas verticais, fazendo alturas em blocos continentais e causando levantamentos ou abaixamentos na crosta terrestre. Vai depender do tipo de falha que a gente vai estar tratando. E isso vai ser um agente interno, causador de alterações no nosso relevo. Outro agente interno bem bacana para a gente estudar são as dobras. Como o próprio nome já é bem sugestivo, as dobras são pressões exercidas sobre as rochas mais elásticas de maneira horizontal. Um bom exemplo disso são as placas tectônicas divergentes. Vou ilustrar com um exemplo parecido com o anterior. Assim como no exemplo anterior, o papel vai simbolizar a nossa camada rochosa elástica. E agora eu vou fazer forças convergentes, uma em direção da outra, espremendo a nossa rocha, de maneira que ela começa a levantar-se em alguns pontos e a soterrar-se em outros.
veja que isso vai acumulando dobraduras. Da mesma maneira acontece com o continente nos locais onde existem rochas elásticas. Com acúmulo de forças, ela causa dobras essas que também alteram o nosso relevo. Mais um agente interno para a gente lembrar. Um outro agente interno bem importante são os vulcões, que assim como a gente viu na aula passada, ao entrar em erupção, expelem magma por a superfície, magma esse que irá resfriar-se e assim formar uma alteração também no nosso relevo, trazendo novas rochas que vêm diretamente do manto terrestre e que se solidificará na superfície da crosta terrestre, que também trará alterações no relevo da crosta terrestre. Outro agente interno bem bacana para ser estudado são os terremotos. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma simulação para você entender mais ou menos como que funciona a ação do terremoto na construção do relevo terrestre. Os movimentos do terremoto forçam as placas tectônicas de maneira que a litosfera pode criar novos limites convergentes, divergentes ou transformantes, em caso de placas baterem, chocar-se, em caso de placas separar-se e em caso das placas deslizar entre si. Agora a gente vai acompanhar o exemplo do terremoto. Galera, a partir de agora essa daqui vai ser a nossa placa tectônica, beleza? Perceba que os sedimentos estão aqui por cima. Esses sedimentos estão simbolizando o solo e a gente vai ocasionar um tremor exatamente agora. E note como as rochas deslizam, mudando assim o solo, de maneira que o relevo, que outrora era de uma maneira, agora ficou completamente diferente, ou se não totalmente diferente, mas teve várias mudanças. Com o passar dos anos e com a intensidade dos terremotos aumentando ou diminuindo, esse solo pode ficar muito mais deformado. E com isso, nós vamos ter alterações significativas no solo, beleza? Vamos continuar agora com os agentes externos. Agora a gente vai ver as ações dos agentes externos agindo na superfície da crosta terrestre, alterando o nosso relevo. Os principais agentes externos são bem notáveis, pessoal. O vento que sopra, olha, pareceu até poético agora. O vento, o gelo, os seres vivos, os rios e mares, a chuva e o intemperismo são os principais. A gente vai ver direitinho um por um e seus efeitos. Conforme forem passando, a gente vai tentar mostrar um exemplo de cada um para você entender melhor. A gente precisa entender que o modelamento do relevo feito por os agentes externos são um processo contínuo. Ele é um processo incessante e permanente, e com o passar dos anos vai se intensificando ou diminuindo, de acordo com os agentes externos que forem trabalhando ao longo do solo, para assim causar alterações no nosso relevo. Consequentemente, nós teremos alterações significativas na nossa paisagem. O primeiro agente externo que nós vamos ver agora é o intemperismo. Não vai dar para se aprofundar do jeito que eu queria nesse tema para o vídeo não ficar muito grande, mas a gente vai tentar resumir de uma maneira que você consiga entender o que é o intemperismo. O intemperismo é um conjunto de processos biológicos, químicos e físicos que é ocasionado através da ação da água, do calor, do vento, do frio e dos seres vivos, provoca o desgaste e a decomposição das rochas. Em alguns momentos ele pode ocasionar até a fratura delas. Os intemperismos são três: o intemperismo químico, o intemperismo físico e o intemperismo biológico. O intemperismo biológico é ocasionado normalmente por aquelas plantas que nascem nas rochas e com o passar do tempo, quando aquela semente vai crescendo, suas raízes vão se expandindo, chega um momento que a rocha não aguenta tanta pressão e sucumbe, tornando-se assim sedimentos menores do que o tamanho original, sendo ocasionado por a expansão da árvore que cresceu e quebrou a nossa rocha. Esse é o intemperismo biológico. O intemperismo químico é ocasionado por uma reação química desencadeada normalmente por a água, por o frio, por o calor, de maneira que ao entrar em contato com esses elementos químicos, a rocha pode sofrer algum tipo de mutação, de maneira que libere um processo químico que vai interferir na rocha, ocasionando também uma quebra. Por fim, o intemperismo físico, ocasionado por os elementos físicos da natureza
que interferem diretamente na rocha, ocasionando também a quebra de sedimentos, tais como os exemplos citados anteriormente, da água, do frio, do calor e etc. É um exemplo de intemperismo físico, ocasionado por a mudança brusca de temperatura, do frio para o calor. Confira comigo. Galera, a gente vai ilustrar agora o processo de intemperismo físico. Para isso, eu tenho aqui uma garrafa de vidro, que como vocês sabem, o vidro é areia queimada, ou seja, isso aqui é basicamente uma rocha. A gente vai esquentar ela no fogo e depois vamos dar um choque térmico colocando ela na água fria, simulando o que acontece para as rochas se quebrarem. Dá o choque térmico, porque ela está muito quente, depois ela resfria-se, ela se quebra em pequenos pedaços. Aqui a gente vai esquentar ela no fogão, daqui a pouco a gente coloca na água gelada para ver o que vai acontecer. A gente vai colocar essa garrafa aqui dentro e você vai ver que ela vai se partir em novos pedaços. Olha só. O que antes eram 2 pedaços de garrafa, agora são 3. Todos eles partidos a partir do intemperismo. Mais um agente externo são os mares e oceanos. As águas dos mares e oceanos desgastam a costa e as rochas que estão lá. As águas dos mares e os oceanos desgastam e destroem as rochas da costa mediante 3 movimentos. São eles as ondas, as marés e as correntes marítimas. Ao mesmo tempo, o vai e vem de suas águas traz sedimentos que são depositados nos litorais e que são carregados por um desses 3 processos, sendo levados normalmente para outro lugar, ou então retornando ao seu ponto de origem, mas sendo inseridos de uma maneira diferente, ocasionando também a mudança do relevo, realizando um trabalho de acumulação marinha e assim fazendo uma alteração no nosso relevo. Assim como os mares, outro agente externo também são os rios. À medida em que os rios vão fazendo seu curso, eles podem escavar leitos, formar vales, destruir e transportar rochas e sedimentos, depositando-os e formando novas feições de relevo, as planícies e os deltas. O nome dado à erosão dos rios é a erosão fluvial. Galera, um detalhe importante: a erosão fluvial não é a mesma coisa que a erosão pluvial. Apesar de ambas serem ocasionadas por as águas, a erosão fluvial é ocasionada por os rios e a erosão pluvial é ocasionada por a precipitação, que no caso é a chuva. Vale a pena ficar de olho nesse detalhe, muita gente se passa nisso. Para você ter uma ideia de como ocorre a erosão fluvial, eu vou trazer uma rocha que foi tirada de um leito de um rio e uma rocha normal para a gente notar a diferença. Galera, essa é uma rocha trazida do leito de um rio. Perceba que ela é mais arredondada, ela tem curvas mais suaves e ela não tem um formato tão áspero quanto as demais. A ação dos rios fez com que essa rocha fosse se desgastando ao longo dos anos, de maneira que ela ficou assim. Normalmente a gente encontra rochas com esse formato aqui, ó. Essa é uma rocha que eu achei no solo, comum mesmo. E com o passar dos anos, se eu colocar essa rocha aqui dentro do leito de um rio que tenha um movimento frequente, vai chegar um momento em que ela vai ficar mais ou menos assim. Note novamente a diferença da rocha do leito do rio para uma rocha comum. Outro agente externo que a gente vai trabalhar são as geleiras. Chama-se erosão glacial ao trabalho das geleiras. Grandes blocos de gelo movem-se lentamente por ação da gravidade, causando profundos desgastes nas rochas, provocando a abertura de canais para a bacia hidrográfica daquela montanha em forma de U ou de V. Ela funciona como uma espécie de calha. A água vai batendo, vai procurando o melhor lugar para chegar até embaixo por ação da gravidade
e isso vai ocasionando uma erosão ao longo do percurso da água. Os ventos também são um agente externo. Conhecida como erosão eólica, a ação dos ventos pode construir através do processo de acumulação eólica, como também pode destruir rochas já feitas, alterando a forma do relevo. O vento também pode ocasionar montanhas de areia, e isso é muito comum principalmente no deserto, formando traços únicos e bem inconfundíveis. A erosão eólica é dividida em dois processos, a deflação e a corrosão. O nosso último agente externo de hoje é a chuva. A chuva é uma das principais razões de corrosões do solo através da erosão, principalmente, gente, em locais onde a cobertura vegetal foi retirada. Assim, o solo fica descoberto e propenso a novas infiltrações de água, de maneira que essas infiltrações vão ocasionar o carregamento de sedimentos e vão abrir assim novos traços do solo, ocasionando assim o processo de erosão pluvial, lembra? Fluvial, rios, pluvial, chuva. E com isso, nós teremos novas alterações no relevo. Vou tentar mostrar para vocês, no mesmo exemplo da nossa placa tectônica, como funciona a ação da erosão pluvial. Novamente, a gente tem aqui a nossa placa tectônica, formada por um solo cheio de sedimentos, e agora eu vou ocasionar aqui a ação da chuva. Inicialmente, nós temos um efeito splash, quando a água topa aqui, os sedimentos começam a se alinhar, abrindo um caminho mais fácil para a água chegar até o vale, de maneira que começa-se a ter um córrego. Vou tentar aproximar aqui. Você vê que a água já tem o ponto por onde ela passa, até que ela chegue no fim do seu percurso. E depois que a água sai, nós podemos ver que um córrego foi formado através do processo da erosão. Galera, para finalizar, a gente vai ver os 4 principais tipos de relevo. São eles as planícies, as montanhas, as depressões e os planaltos. As planícies são aqueles terrenos mais planos que você vê principalmente na beira da praia, onde a gente não tem muita diferença no relevo. Elas são formadas principalmente através de rochas sedimentares. Existem também as montanhas, que são grandes elevações da superfície terrestre, sendo consequências de atividades vulcânicas, como a gente viu no vídeo anterior, terremotos e etc. Esse tipo de relevo apresenta um terreno bastante acidentado. A gente vê que uma hora está subindo, outra hora está descendo, outra hora está meio que plano, outra hora está subindo de novo e está subindo, e normalmente é assim, você nunca tem um padrão fixo daquilo dali. As depressões, gente, ao contrário do nome sugere, tipo de relevo caracterizado principalmente por em relação ao relevo à sua volta. Ou seja, é meio que uma depressão mesmo, você está lá em cima, naquele nível alto, daí de repente tem aquela queda brusca, você olha lá para baixo e vê aquela bagunça, dá até uma certa depressão mesmo, você imagina que você tem que descer aquilo. Depressão pode ser classificada como absoluta, desde que esteja abaixo do nível do mar. Essa é uma outra classificação de depressão. Se ela estiver abaixo da linha do nível do mar, independente de estar próximo ou não à costa, ela vai ser uma depressão. Existem também os planaltos. O nome já é bem sugestivo. Planaltos é algo que é plano lá no alto. Eles são relevos marcados principalmente pela variação de altitude, apresentando formas distintas como serras, morros e chapadas. Normalmente, essas áreas são muito grandes, são bem extensas e elas apresentam uma forma bem ondulada. Para finalizar, galera, se você chegou até o final desse vídeo, meu muito obrigado a você. Gostaria de agradecer em especial as páginas Geofácil, a página Geografia News e a Geografia da Depressão, a galera que está dando uma força. Por favor, curta esse vídeo, vamos bater recorde de like. Se você gostou, compartilha com a galera lá no seu Facebook para todo mundo ver. Compartilha também no teu grupo do WhatsApp para a galera rir a beça. E vamos fortalecer o canal. É isso aí, até a próxima. Se você gostou dessa aula, aqui embaixo eu estou deixando um slide para você baixar e dar as suas próprias aulas. É isso aí, valeu, até o próximo vídeo, galera.